fechar literalmente, né, as portas, né, do carnaval. E isso tem que ficar claro para a gente. A gente não pode, né, se abster disso, não pode ficar em cima do muro em relação a isso. E assim, quem já foi, né, eu não nasci na igreja, né, tá aqui meu primo Ramon também, né, já fomos muito juntos. Sabe o peso espiritual que existe em uma festa assim? Então nós como igreja tem que orar, nós temos que orar, né? Você à noite hoje ore, repreenda, sabe, todo ataque. Nós vimos aqui a nossa pastora orando aqui pela nossa juventude, pelas nossas crianças, né? Então assim, quando fala em alterar a data, né, a idade mínima para participar do carnaval, o povo fica doido. É a mesma coisa estivesse acabando, justamente por causa do peso espiritual que existe em cima disso. A idade mínima para outras festas, né? E nós não estamos nem falando de coisas espirituais, nós estamos falando de coisas carnais, físicas, visuais, né? Para se alterar uma data mínima para participar de festas que tem no nosso país, né? Então assim, o povo fica muito alterado. Então nós precisamos orar, né? Quando você for fazer sua oração lá hoje, né, a gente sempre começa a fazer nossa oração agradecendo, né, para Deus não achar que a gente é interesseiro. Oh Deus, muito obrigado. Mas aí você coloca lá na frente, coloque sua juventude e fala: Deus, eu oro que nossa igreja vem estar cheia, viemos saquear literalmente o inferno, sabe, viemos derrubar essas potestades, viemos, né, acabar com esses demônios que agem nessa festa, sabe, orar, acreditar, convidar. Esse é o papel nosso como igreja, né? Vamos passar agora para o momento da nossa palavra. Eu gostaria que você estendesse a sua mão para o altar, gostaria que você fechasse seus olhos e gostaria que você orasse para que esse altar que tanto nutre você, né, esse altar que eu aqui como filho desse ministério aprendi a ler a Bíblia, aprendi a entender, sabe, aqui eu aprendi a orar, aqui eu aprendi a fazer o meu TSD, a estar diante do Senhor. E que esse altar nessa noite venha nutrir você, e que você venha sair daqui mais parecido com o Senhor Jesus, que esse é o nosso objetivo. Aleluia, Senhor. Fale conosco nessa noite. Oh Deus, fale com essa igreja, fale com cada um presente, fale com cada um que passou por essa porta, Pai, do nosso menor ao mais ancião aqui presente, que venha sair daqui com um renovo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, que nós venhamos sair daqui mais parecidos com o seu caráter, mais parecido com o Senhor, que as nossas atitudes, ó Pai, venham se tornar mais parecidas cada dia com as suas, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, traga, ó Pai, em nós a mudança necessária, ó Deus, e que o nosso coração nessa noite venha ser como terra fértil. Ó Deus, que essa palavra, ó Pai, ela venha cair no nosso coração, ó Deus, e ela venha, ó Pai, germinar de tal forma que venha trazer em nós toda a mudança necessária, em nome de Jesus Cristo. Amém, aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 13, nós vamos estar lendo aí o verso 44. Mateus capítulo 13, verso 44. Somente esse versículo inicialmente. Mateus capítulo 13, verso 44. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Mateus 13, 44 diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha, e comprou aquele campo. Aleluias, né? O primeiro entendimento que nós precisamos ter dessa parábola é que Jesus, ele está falando do reino do céu, né? E nós vamos ver isso muito durante o ministério de Jesus. Reino dos céus, reino de Deus, né? E assim, eu sempre me fiz essa pergunta: é a mesma coisa, reino dos céus, reino de Deus? E a gente, quem estuda isso, né, vai saber que Mateus, ele está falando aqui do reino de Deus,
E a gente, para entender isso, a gente precisa entender por que Mateus não colocou reino de Deus e colocou reino dos céus. Quero deixar isso bem claro para vocês antes da gente iniciar. Porque Mateus, ele vai escrever o seu evangelho justamente para os judeus. E o judeu, quando ele ia ler ali as escrituras feitas por Mateus, se Mateus escrevesse o reino de Deus é semelhante, ele já parava ali mesmo. Blasfêmia, quem já viu nos filmes aí? Então Mateus, né, com toda a sua inteligência para alcançar aqueles judeus com o evangelho, ele escreve o reino dos céus. Então quando nós vemos a Bíblia falando reino de Deus e reino dos céus, é a mesma coisa, é o mesmo tema, né? É sobre aquilo, isso que nós vamos falar um pouco sobre isso. Mateus, ele teve que mudar essa ideia nas escrituras dele, justamente para quem ele escreveu. E assim, o que nós entendemos sobre reino de Deus, reino dos céus? Quando se fala de reino de Deus, logo a gente imagina, igual lá no Reino Unido, né? Ah, isso aí é um reino, né? Lá é um pedaço do céu, ou isso aí é lá no céu, é um pedaço de terra, é a primeira coisa que vem na cabeça da gente, principalmente quando a gente inicia, né, um entendimento bíblico, um estudo. A gente vai ler a Bíblia entendendo que a gente precisa aprofundar nos entendimentos. Nós achamos que reino dos céus é um pedaço, é uma terra, é um lugar físico. Mas o que nós precisamos entender é que quando Jesus está falando de reino dos céus, ele está falando de governo. Reino dos céus, ele está falando sobre o governo dele. Isso sim é reino do céu. Quando ele fala o reino dos céus, é como quando Deus governa, quando o céu governa. Isso que Jesus está dizendo aqui nessa parábola. Quando Deus governa, é semelhante a um homem que foi e encontrou um tesouro. Quando o céu governa, é semelhante a um homem que foi e encontrou. Quando nós falamos de reino de Deus, nós estamos falando de salvação, nós estamos falando do governo do pecado, deixando de governar e iniciando o governo de Deus, iniciando o governo de salvação, iniciando um governo de purificação. Então, é um governo no qual Deus vai ser o rei. Isso é o reino dos céus. Isso é o reino de Deus. Sabe? Essa parábola ela está falando de um reino no qual Deus vai ser o regente, sabe? No qual Ele é aquele que manda, Ele é aquele que dá o ensinamento, Ele é aquele que aplica as leis, Ele é aquele que aplica os benefícios, Ele é aquele que vai aplicar também as consequências. E nós precisamos parar aqui e dar uma inspecionada em nós mesmos, dar uma avaliada na nossa vida. Qual é o valor de Deus estar governando a sua vida? Qual é o valor de você estar debaixo do governo de Deus? E quando nós olhamos lá no início, lá em Gênesis capítulo 3, na queda do homem, a serpente ali, ela não chegou para Eva e falou assim: olha, eu vou fundar aqui um novo ministério, né? Ministério da serpente. E aí você vem para cá e nós vamos abrir uma igreja. A serpente não falou isso com Eva. Porque a serpente falou com Eva, falou o seguinte: olha, se você comer esse fruto, você vai poder governar a sua vida. Você mesmo vai conseguir governar. Você não vai precisar mais do governo de Deus. Você não vai mais precisar mais de alguém governando a sua vida. Quando você comer esse fruto, você mesmo vai conseguir governar a sua vida. A serpente não apresentou para o homem uma nova religião. Ela não apresentou para o homem uma nova igreja, um novo Deus. Ela apresentou algo que a nossa geração ela está apresentando demais. Olha, você pode se autogovernar. Você pode ser o próprio governo da sua vida. De todos o amor
maior é o próprio. É ou não é? É a regente aí nos dias atuais. Cuida de você. Não é errado, né? A gente tem que cuidar de nós mesmos. Mas tem alguém muito melhor para cuidar das nossas vidas? Tem ou não tem? Tem um governo muito melhor do que o meu para cuidar de mim, para eu estar debaixo dele. E nós precisamos entender, não é o governo de Deus que vai chegar até você, é você que vai estar debaixo do governo de Deus. É uma questão de escolha, é uma questão de entendimento, é uma questão que eu preciso estar debaixo do governo de Deus, mas se eu quiser me autogovernar, eu também consigo. E o interessante é que o reino dos céus, o governo de Deus, o reino de Deus, nós convidamos Deus para governar algumas áreas, e às vezes, em alguns momentos, olha Deus, governa aqui a minha vida financeira, olha Deus, governa aqui quando eu estou precisando de um milagre, olha Deus, governa aqui a minha saúde, olha Deus, não, o governo de Deus, ou você estar nele por completo, ou você não estar nele. Um dia Nicodemos falou com Jesus assim: Jesus, o que eu faço para ver o reino de Deus? Jesus falou com ele assim: é necessário você nascer de novo. É necessário você abandonar os seus diplomas. É necessário você abandonar a sua posição. É necessário você abandonar todos os benefícios que você tem atual e nascer de novo. É necessário você estar debaixo do governo do céu. Esquecer todo o governo de Nicodemos. Esquecer toda a forma de pensar que você já teve até que hoje. É necessário você rever todos os seus pensamentos. Porque nós, aqui na terra, temos uma cultura de criar aquilo que nós somos bons. E achar que por eu ser bom, eu sei governar a minha vida. Eu sempre me considero uma pessoa muito boazinha. Não, sou bom demais, graças a Deus. Meu lugar no céu está garantido. E depois que eu me converti, eu fui entendendo que em muitas coisas estava tudo ao contrário. Além de eu não ser bom, eu ainda era ruim. Então, quando nós entendemos o reino de Deus, começa a acontecer em nós mudanças. Primeira coisa, quando você entra no governo de Deus, coloca uma plaquinha lá, ó, estou em obras. Estou em obras. E nós permanecemos em obras. Nós permanecemos em entendimento do governo de Deus o tempo todo. E agora, assim, hoje em dia o pastor fala pouco isso, mas lá no início, né, quando na igreja ele falava assim, eu entrei lá dentro do texto. Ela não é, pastor? E eu entrei dentro desse texto aí, eu vi um homem lá, caçando, trabalhando, né? Trabalhando lá, e ele, provavelmente ele tinha ali, sei lá, arrumado um trabalho provisório. E ele acha algo de muito valor. E o reino de Deus sobre a nossa vida é aquilo mais valor que nós podemos ter. É aquilo mais, o melhor valor que nós podemos ter nessa terra, né, nessa vida, é o governo de Deus. Quando nós temos esse entendimento, quantas outras coisas nós conseguimos abrir mão? Quantas outras coisas nós conseguimos abandonar? Quantas outras coisas nós conseguimos entender? Olha, isso não é para mim porque eu estou debaixo do governo de Deus. Mas eu queria, igual eu estou falando com vocês, eu entrei lá dentro desse texto. E se você pegar, naquele tempo não tinha banco, né? O cara não tinha lá um Nubank para ele depositar o dinheiro dele. Então o que eles faziam? Eles guardavam, né, em baús. E aí o que o cara fazia? Ia lá e enterrava. Ele enterrava aquele baú com muitos bens, cheio de ouro, de prata, de coisas de valor, e ele enterrava, né? Até anos atrás, né? Década de 800, né? Século 18 aí, acontecia muito isso. Naquele tempo de uma forma muito maior. Então, aquele homem provavelmente arrumou um trabalho, né? Alguém contratou o seu trabalho, e ele estava ali
arando aquela terra, capinando, e ele pega a sua enxada, bate num baú. Aí o que ele faz? Abre aquele baú pela beiradinha assim, dá uma olhadinha lá dentro. Eu vi isso, que eu fui lá. Ele abriu assim, na hora que ele viu que ele, nossa, Deus, voltou correndo. Foi lá na casa dele. Pegou, vendeu a casa, vendeu o carro, vendeu o videogame, tudo, vendeu tudo. Voltou lá e falou: cara, eu quero comprar essa terra sua. Porque ele descobriu algo de muito maior valor do que aquilo que ele vivia. Quem aqui descobriu algo de muito mais valor do que vivia? Glórias ao Senhor. Nós encontramos o Senhor Jesus Cristo. É aquilo de mais valor que nós temos. Sabe? Coloca aí primeiro para mim, 1 João 2, verso 3. Olha, para você entender o governo de Deus, aquilo que a forma que Deus ele quer te governar, é necessário você também conhecer a Deus. Algo que eu não tinha entendimento, e assim, aprendi isso recente. Por que de guardar o sábado? Por que guardar o sábado? Porque Deus fez o mundo e descansou no 7º dia? Nada. Sabe por que que... Quem que sabe por que que Deus pediu o povo hebreu, o judeu, para guardar o sábado? Quem sabe? Está lá num dos 10 mandamentos. Deus vai dizer para eles assim: olha, é para vocês me olhar, é para vocês me ver, é para vocês entrar na minha presença. Era para o cara entrar na casa dele e não fazer nada, a não ser observar Deus, a não ser buscar um entendimento de quem era Deus. E se nós não conhecermos quem é Deus, nós não vamos entender o governo dele, e nós vamos sair do governo dele. Olha lá, 1 João 2,3 diz: desta forma, sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Então, se nós conhecemos a Deus, nós entendemos o governo dele. Sabe, se nós conhecemos a Bíblia, nós conhecemos o governo de Deus. Se nós não examinamos a Bíblia, não tem como. Como é que você vai deixar Deus governar se você não sabe aquilo que Ele te solicita naquele momento? Sabe, nós precisamos examinar as Escrituras. Nós precisamos nos dedicar a ela. Nós precisamos nos dedicar a ter contato face a face com Deus. Nós precisamos dedicar ao Senhor para entender o governo dele, para ser governado, para entender o reino dos céus. É chegado o reino dos céus, é chegado o governo de Deus, é chegado Deus acima de tudo. Sabe, é chegado a amar a Deus sobre todas as coisas. Mas se nós não conhecermos, não buscarmos conhecer, não vai valer de nada. Sabe, se nós não examinarmos a Escritura, está chegando o dia dela nos examinar. Vai chegar o dia da Escritura te examinar. Então é importante você examinar ela. É importante você dedicar um tempo. É importante você ler. É importante você conhecer aquilo que Deus fez, aquilo que Deus tratou com essas pessoas no momento que elas viviam o governo de Deus. Nós vemos pessoas aqui vivendo o governo de Deus em todos os momentos possíveis. Em todos os momentos possíveis. Se não conhecemos a Deus, não vamos conseguir amar a Ele acima de todas as coisas. É necessário que as pessoas vejam que você está debaixo do governo de Deus. Se nós não estamos debaixo do governo de Deus, nós não amamos as pessoas, não amamos o próximo, e quem dizer vamos amar a Deus que nós nem vemos. Como que nós vamos conseguir isso? Coloca aí para mim o livro de Oséias, capítulo 6, verso 4. Sabe, quando nós não conhecemos, não buscamos nos aprofundar no conhecimento de Deus, nós até amamos a Deus, mas no momento do louvor aqui, ó, igual aqui, semana passada, o Espírito Santo, Deus pegou ali, a gente está amando a Deus. Na hora que a gente sai do portão ali, a gente esquece que ama Ele. Olha lá o que Deus falou: que posso fazer com você, Efraim?
que posso fazer com você ajudar? O seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo se evapora. Olha aqui, imagina Deus falando: o que eu posso fazer por você, Raul? Seu amor é como a neblina da manhã que logo que você saiu da igreja ele evapora. Como é que eu vou governar a sua vida desse jeito? Nós precisamos amar a Deus com todo o nosso entendimento. Então o entendimento ele está aqui, ó, em conhecer quem é Deus, em entender quem é Deus, em entender quem é o seu Pai, entender que Ele te ama. Sabe o que você faz? Por exemplo, o senhor Natanzinho, daquele jeito lá, 3 anos, fala assim: Natan, vai lá e busca um copo de água para mim. Vai lá, coloca seu copo lá, pega o copo de água do papai aqui, coloca lá na pia. Você diz que já vai reclamando? Aí ele já vai reclamando. Mas se ele soubesse quem está pedindo ele para colocar aquele copo de água lá, daria a sua vida por ele, ele colocaria aquele copo de água com muito mais amor, não colocaria? Se nós tivéssemos entendimento de quem está pedindo para governar a nossa vida, nós não reclamaríamos de nada. Nós teríamos entendimento que Ele tudo que Ele nos solicita é para o nosso bem, que tudo que Ele nos solicita é para o melhor. Nós precisamos conhecer a Deus para estar debaixo do governo dEle. E quando nós estamos debaixo do governo dEle, as pessoas, a nossa geração, começa a ter esse entendimento. Eu vi um testemunho recente e eu gostei muito desse testemunho. O cara, ele fez 15 anos de casado, cristão, né? Fez 15 anos de casado. E aí ele resolveu: não, vou comemorar com a minha família e vou fazer um churrasco, né? E ali ele fez um churrasco com a sua família e tal, mas ele acabou não planejando direito, começou a faltar algumas coisas. Faltou carvão, faltou refrigerante e alguns outros itens lá para realizar o almoço. Aí sabe o que ele falou? Não, tranquilo isso aqui, só que eu estou aqui recebendo as pessoas. Ele pediu: faz o seguinte, junta alguns homens aí e pode ir lá na mercearia da esquina, porque esse rapaz me conhece, desde criança ele tem essa mercearia, e aí vocês podem chegar lá e falar que vai pegar no meu nome, vocês podem pegar o que vocês quiserem. O que vocês quiserem, o que estiver precisando, você pode lá chegar e falar que ele vai liberar. Depois, no final aqui eu passo lá e acerto com ele, amanhã eu acerto com ele. E assim fizeram. Chegaram: olha, nós estamos ali na casa do fulano e tal, e a gente quer vir buscar alguns itens e tal. E o cara: não, pode pegar aí o que vocês quiserem, depois ele acerta comigo. E aí foram lá e pegaram um monte de coisa e tal. E aí começou a passar lá no caixa. Aí veio um cara com 2 latas de cerveja. Aí o cara: opa, peraí, você está pegando o nome de quem? Ah, no nome do fulano. Aí o cara: não, se você está pegando o nome dele, eu tenho certeza absoluta que ele não mandou você pegar isso. Ele não mandou você pegar isso. Eu conheço a vida dele. Eu tenho entendimento de quem é o governo da vida dele. Então isso aí, você pode pegar o resto da loja toda que pode passar aqui, mas bebida alcoólica, eu tenho certeza que ele não vai pegar, porque você não vai pegar. Esse é quando as pessoas enxergam em nós o governo de Deus. Sabe, fico pensando, será que se fosse comigo o cara ia passar? Você é do Robson? Pode passar, vai. Quer uma garrafa de cachaça também? Passa a bola de rosa. Imagina, gente. Olha que coisa que nós precisamos imaginar, a visão que as pessoas estão tendo de quem está governando a nossa vida. Aquele empreendedor, ele tinha certeza de quem era o governo da vida daquele homem. Nós precisamos ter certeza que as pessoas lá no nosso trabalho tenham certeza absoluta de quem está governando a nossa vida. Precisa ter certeza absoluta de como e de quem está governando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, o nosso tempo. Mas
algo que me intriga nessas comparações, né, dessa parábola de Jesus é por que aquele tesouro estava escondido. Por quê? Por que aquele tesouro estava escondido? E vocês vão ver que a forma de leitura da Bíblia, ela muda completamente, né? Como nós enxergamos essa parábola. A coisa mais angustiante que tem quando você começa a ler o Evangelho, aí você vai ali ver um filme, ver alguma coisa, é como aqueles fariseus, tão estudiosos, que conhecem a palavra de Deus, que conhecem a Torá 50 vezes melhor do que o mais praticante no nosso país. O cara estudou aquilo desde criança e ele não consegue entender que ele está conversando com a palavra encarnada. É angustiante você ver, poxa vida, o cara está conversando com tudo isso que foi profetizado, tudo aquilo que foi falado, mas ele não consegue entender. Para ele era um tesouro escondido, era algo que estava escondido para ele. E o pastor fez o discipulado com nós aqui terça-feira e foi muito. Cadê os líderes de célula e os líderes de departamento? Ficou impactado com a palavra de quarta-feira, de terça, né? Nossa, que discipulado. A gente vai conseguir, né, casquetear ele aí, descer para que todos recebam esse discipulado, em nome de Jesus, porque foi muito bom. E o pastor falou com nós lá de escavar, né? De escavar. É interessante que aquele homem, para achar, ele teve que escavar. E para mostrar o tesouro para as pessoas, para mostrar esse tesouro, nós precisamos escavar, nós precisamos mostrar para as pessoas, olha, existe um governo muito melhor do que esse aí, gente. Não é o do Bolsonaro, não é o do Lula, é o governo dos céus, é o reino dos céus. Esse é o governo que você precisa viver. Nós precisamos escavar tesouros. Talvez se nós tivéssemos escavado mais um pouquinho, nós tínhamos tirado mais um de estar lá no carnaval, mais um de estar lá no bar, nas drogas, nos vícios, ou em qualquer coisa. Porque células, porque nós queremos escavar. Sabe? Porque raiz, porque para chegar na raiz nós precisamos escavar. Nós precisamos de frutos. Sabe, aquela raiz, aquela árvore ali, nós queremos enchê-la de frutos até no fim do ano. Então nós precisamos escavar, nós precisamos mostrar, olha, o melhor governo para a sua vida é o governo de Deus. Nós precisamos sair fora aí, chegar falando igual no tempo de Jesus. É chegado o reino de Deus, é chegado o governo dos céus. Isso precisa estar na nossa boca o tempo todo. Isso precisa estar na nossa fala o tempo todo. Mas, coloca aí para mim, Mateus 5, verso 3. Mateus 5, verso 3, olha lá para você ver. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Por quê? De lá no início eu ter falado que na geração atual, tudo se aplica para você governar você mesmo. Que quem melhor pode estar governando a sua vida é você mesmo. Busca a sua felicidade própria, né? Agora tem alguns aí, você não precisa se casar não. Você não precisa formar família, para quê? Você vai arrumar uma mulher para ficar falando na sua cabeça? Você vai arrumar um homem para ficar mandando em você? Essas são as formas de pensar atuais. Mas, para que nós venhamos viver o governo de Deus, é necessário nós entendermos que nós necessitamos disso. Que nós necessitamos do governo de Deus. É necessário você entender que você é fraco. Que você precisa de alguém para governar você. Sabe, nós precisamos entender que nós precisamos abdicar do nosso próprio governo. Abdicar dos nossos próprios ideais para que Ele governe. Para que Ele tome conta de tudo. Para que Ele seja o principal. Nós vemos pessoas criticando a igreja, né? O povo lá de dentro da igreja é pior do que os lá de fora. Quem já viu alguém falando isso? Alguém já viu? Foi só eu. Um monte de gente, né? Esse povo que está lá dentro da igreja, eles é pior do que quem está lá fora. Nós entendemos que nós somos pior. Nós entendemos que nós precisamos de alguém para estar governando a nossa vida. E o pior doente é aquele que não entende que está doente. É aquele que acha que está bom. É aquele que acha que é forte.
esse não tem como Deus governar. É preciso ser humilde para Deus governar. É preciso ser fraco de espírito. É preciso entender que, olha, eu não consigo. E porque nós temos dificuldade de fazer essa oração, eu mesmo tenho demais, gente. Deus, eu não consigo. Eu só falo assim depois que eu tentei 300 vezes. Mesmo assim, mas eu acho que na 301 vai dar, mas eu não estou meio sem tempo, vou pedir a Deus aí. Nós precisamos entender lá no início que é Deus que tem que governar, que nós estamos doentes, que nós precisamos ser curados todo o tempo. Coloca aí Marcos 2,17. Eu mandei para vocês 12, mas é 2. Tinha digitado errado aí. Marcos 2, verso 17. Nós somos um conjunto de irmãos que entendemos que nós estamos debaixo de um governo, que nós precisamos do governo dele. Olha lá, ó. Então Jesus lhe disse, 2. Falei que vocês ainda. Eu errei, né? Eu tenho que errar aí todo mundo. Verso 2. Olha lá, ó. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Se você achar que você está forte, então você não precisa estar do governo de Deus, não. Governa a sua vida você mesmo. Se nós acharmos que nós somos bons demais, Jesus fala com a gente: não, então, bacana demais. Você é muito bom, governa você mesmo. Só que aí na hora que as coisas der errado, como é que eu vou fazer? Gente, quando nós entendemos que Deus é o governo, que Ele é o governo, nós temos que entender que é um governo celestial. Não é um governo que vai deixar a rua sem asfaltar, que lá no governo dele, as ruas são de pedras preciosas. Não é um governo que nós vamos viver no esgoto ao ar livre. Não existe isso. Nós somos purificados. Foi para isso que Ele te chamou, para esse governo que Ele te chamou para colocar. Sabe, pastor, eu caí. E, olha, irmão, realmente, mas aqui na palavra, nós vamos te levantar. E você vai se erguer. E você vai ser um vencedor. Sabe, no governo de Deus ninguém fica no chão. No governo de Deus nós somos mais que vencedores. O governo de Deus não veio para te acusar. Você está debaixo do governo dele. Você se tornou filho. Ele está lá te esperando você voltar. Ele está lá esperando você renovar. Ele está lá de braços abertos para te dar um anel, para te dar uma capa. Sabe, para te colocar sentado na mesa novamente. Esse é o governo de Deus. Ele pagou um preço para você viver no governo dele. Jesus não veio para os doentes. E a geração atual não consegue entender que está doente. E nós vemos as pessoas cada vez mais inventando nome de doenças para o pecado. Inventando cada vez mais doenças. Nós vemos uma geração com uma confusão mental incrível. Você vê pessoas quase acabando com sua vida porque bateu o dedinho na quina do guarda-roupa, porque ela mesmo está tentando governar e não dá. Não dá. Quanto mais as pessoas se autogovernar, mais nós vamos ver confusões mentais, mais nós vamos ver depressão, mais nós vamos ver, porque ninguém consegue, gente. É problema atrás de problema. Você resolve 2 problemas, o cara vem com... Eu trabalho em manutenção, é o seguinte: liberou uma, o cara já vem com mais 3, parou mais 3, não, liberou essas outras mais 5, e vai problema, e outro problema. E aí, se você não tiver entendimento que você está debaixo do governo de Deus, você vai querer resolver todos os problemas da sua vida, você vai ver louco. O cara surtou aí, chamaram o SAMU para ele. Saiu correndo aí na rua e o SAMU pegou ele. É isso aí que está acontecendo com as pessoas que estão querendo se autogovernar. Isso aqui é 80, 100, 110 anos que eu vou viver aqui. Só. E depois vou viver a eternidade com o Pai. Para de endoidar por causa das coisas dessa terra. Nossos tesouros estão no céu. Tem uma mesa preparada para a igreja. Tem uma mesa preparada para você cear com Ele.
Mas é possível viver o reino dos céus aqui na terra. É possível viver. É possível. É possível. É chegado o reino dos céus. É chegado o reino de Deus. Oh, gente, quando nós entendemos isso, nós resolvemos o problema demais. Isso aí acabou. Acabou. Eu estava fazendo essa palavra, eu estava imaginando, mas quem consegue viver o reino de Deus aqui na terra? Deixa eu pensar em algumas pessoas. Aí eu pensei, né? Eu vou pensar, lógico, vou pensar no pastor. Peraí, deixa eu ver esse pastor. Né? E é verdade, gente. Quem já viu o pastor doido aí? Já viu? Já viu? A pessoa que vive o reino de Deus é tranquila. Não, peraí, irmão. E o cara te falando, não, o problema é esse. E a pessoa, peraí, não, senhor, eu vou te falar. Porque na Bíblia diz isso aqui, ó. Porque o discipulado, vamos fazer um discipulado, vamos falar um pouquinho de Deus aqui. Porque Deus fala assim, ó, porque Jó, ele perdeu tudo. E mesmo assim ele estava debaixo do reino de Deus. E Deus foi lá e renovou a vida dele toda. Porque os apóstolos, eles tinham entendimento que eles estavam debaixo do reino de Deus. E mesmo quando ele estava lá para ser crucificado, para ser enforcado, para ele ser decapitado, ele falava assim, eu amo demais Jesus. E aí ele morria ali alegre, porque ele tinha entendimento, eu estou debaixo do governo de Deus. Ei, irmão, você tem que começar a chegar para o seu problema e falar assim, ô irmão, eu estou debaixo do governo de Deus. Irmão, eu chego com suas contas lá e falo, estou debaixo do governo de Deus. Seu chefe no trabalho, eu estou debaixo do governo de Deus. Eu estou doente, eu estou debaixo do governo de Deus. Comece a colocar isso em prática. Às vezes você está debaixo do governo de Deus, mas não tem a coragem de entender isso. Às vezes você está cheio de coisas que simplesmente a forma de você pensar, elas iriam se acabar, mas você não consegue. E agora eu gostaria de entender, porque eu falei disso nessa noite, por que eu parei nesse versículo, porque eu aprendi a ler a Bíblia, né? Sempre falo isso aqui, colocando Jesus no centro de tudo, porque Ele é o centro de tudo, inclusive da palavra dele. Olha, todo mundo lê essa parábola se colocando no lugar daquele homem, é ou não é? Todo mundo lê essa parábola se colocando no lugar daquele homem. E eu sei, porque eu também sempre fiz isso. Mas eu gostaria de dizer para você que aquele homem, ele não sou eu, ele não é você, nessa representação aqui. Aquele homem, ele encontrou um tesouro, ele foi lá, vendeu tudo que tinha, se abdicou de tudo e foi comprar aquele tesouro. Pode se colocar de pé, a gente já está acabando.